Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de programação de computadores e neste vídeo nós vamos falar sobre variáveis, que serve para armazenar dados para uso posterior. No final, a gente vai falar sobre o comando print, que é como mostra valores ao usuário. Este comando será extremamente importante na construção de programas. Então, importante é que a gente entenda como armazenar para usar esses valores posteriormente. Vamos começar com o que é uma variável. Uma variável é um espaço de memória usado para armazenar um valor. Então a gente pede ao computador, solicita ele que reserve um espaço de memória e coloque um valor que a gente vai utilizar posteriormente. Para recuperar o valor, a gente precisa dar um nome a esse espaço de memória. E esse nome é chamado de identificador. Normalmente a gente chama o nome da variável. Existem regras de formação do nome, eu vou falar um pouco mais à frente, mas o importante é entender o conceito. Okay? Então, para armazenar um valor, a gente realiza uma atribuição. Eu vou atribuir um valor a um espaço de memória identificado pelo nome tal. Para utilizar a atribuição, a gente usa o sinal de igual, a gente usa o sinal de igualdade. Esse igualdade aqui não é dizendo que A é igual a 20, é pedindo para armazenar o valor 20 na variável A. E aí nós temos uma separação, nós temos o sinal de atribuição, que é o igual, nós temos o lado esquerdo da atribuição e o lado direito. O lado esquerdo, obrigatoriamente, é o nome de uma variável. O lado direito é uma expressão que vai gerar um valor e esse valor a gente coloca na variável. Considerando a memória do computador e a nossa primeira atribuição, a recebe 20, então o computador vai guardar, selecionar um espaço de memória, que ele vai saber que a gente conhece esse espaço de memória pelo identificador A e vai colocar o valor 20 nesse espaço de memória. E aí depois, quando eu precisar utilizar, eu digo ao computador, por favor, pegue o valor armazenado no espaço de memória identificado pelo nome A. Tá? Mesma coisa com a média. Ele calcula a média, ele gera um valor real nesse caso. Depois de ele calcular a média, ele fez a parte direita, ele vai guardar o valor calculado na variável média, a variável cujo identificador é a palavra média. Então, vamos realizar aqui algumas operações de atribuição. Vou colocar aqui o terminal e a gente vai executar o Python 3. A gente vai realizar algumas operações. Ok? Então, A recebe 10. A recebe 10, solicita ao computador para pegar o valor 10 e colocar na variável A. Quando a gente faz isso, o computador armazena lá o espaço. B recebe 20. Vou colocar um espaço aqui para ficar igual. Quando a gente faz isso, o computador armazena o espaço 20. C recebe 30. Mesma coisa para a variável C. E agora, para eu visualizar o conteúdo de uma variável, observe que quando eu executo essas instruções de atribuição, o Python não me mostra nada. Ele apenas armazena o valor. Esses quadradinhos aqui sou eu que estou colocando na apresentação. Então vamos verificar qual é o valor que está armazenado em uma variável. Bom, o jeito mais simples, inicial, que serve para o interpretador, é simplesmente colocar o nome da variável. B, C. Então, nós temos uma variável chamada A, que tem o valor 10. Observe que se eu colocar D, ele vai dar um problema. Ele vai dizendo, nome de erro. D não está definido.
Então, obviamente, para usar uma variável, a gente precisa atribuir alguma coisa a essa variável. De uma forma, a expressão média igual a 8,4 mais 6,3, tudo isso dividido por 2. Quem é média? E aí eu posso usar. Aqui a gente está falando na utilização de variáveis. Então, vamos passar aqui para o próximo slide, onde a gente vai criar e usar variáveis. Vou apagar a tela e vamos começar a fazer aqui a nossa brincadeira. Então, x recebe 10. Quando eu faço x recebe 10, eu estou atribuindo o valor 10 à variável x. E eu sei que eu tenho o valor 10 armazenado. Inclusive, eu posso utilizar a variável para fazer contas com outras coisas. Então, 10 mais x, 20. Quando eu tenho uma variável definida, eu posso usar essa variável numa expressão. Podendo usar a variável numa expressão, y recebe x mais 30. Quem é y? Y é o valor armazenado em x mais 30. Ok? Então, a gente usa isso aí. Por exemplo, calcular uma média de 3 números, A, B e C. A igual a 4, B igual a 6 e C igual a 9. Quando eu faço isso, eu posso agora dizer que M igual a A mais B mais C dividido por 3. Aquela média que a gente calculou da outra vez, agora eu tenho os valores armazenados. Isso é importante. Os programas terão muitos dados, eu vou precisar guardar para usar posteriormente. Qual é o valor de M? 6.33333. Então, a gente tem a definição de uma variável, a gente dá o identificador para ela. Normalmente, ele tem que começar com letras, não pode começar com números e não pode ter espaço. Então, posso ter minha variável 01 igual a 50. Ou minha variável 02 igual a 80. E eu tenho como verificar o valor da variável. Então, o nome da variável vai depender do programa, do que ela significa. Distância igual a 300. Velocidade igual a 80 km por hora. Tempo igual a distância dividido por velocidade. Quanto tempo? 3 horas, 75. Esses 75 não são 75 minutos. É 75 de 1 hora. E aí tem como a gente calcular quanto é isso em minutos. Próximo passo, reatribuição de variáveis. Então, nós fizemos x recebe 10. Observe que eu tenho o lado direito e o lado esquerdo. Então, eu posso colocar em x um outro valor. Se eu colocar x igual a 15, não, vamos deixar aqui, por exemplo, fazer com A. Depois a gente volta para o x. A igual a 10. A recebe 10. Se eu fizer A igual a 20, A agora tem o valor 20. Eu estou modificando o valor de uma variável. Com essa modificação, eu consigo separar bem o meu lado esquerdo do meu lado direito. Então, A recebe, eu vou colocar aqui uma expressão 10 mais 20 mais 30 vezes 5. Quem é A? 300. Então, a gente tem as contas a serem feitas. E atribui o valor à variável. Vamos voltar agora para o nosso x. X igual a 10. X igual a 10. Interessante agora que eu vou colocar um novo valor na variável x. Que valor eu posso colocar?
Com a separação do lado direito do lado esquerdo, é comum em que a gente use o próprio valor armazenado na variável para calcular um novo valor para a variável. Tá? Então, eu posso fazer x mais 5. Primeiro ele realiza o lado direito, depois ele realiza a atribuição. O que é que ele vai fazer aqui? Calcular x mais 5. Quem é x? É 10. X mais 5 é 15. Ele calcula o valor e o valor ele vai colocar nessa variável. Que variável é essa? É a variável x, que tem o valor, ele vai substituir o valor. X agora é 15. Okay? Y recebe x agora é 15 e ele substitui o valor de x por 15. Y recebe 2. Y recebe 2, ele armazenou o espaço de y. E aí eu posso fazer x igual a x vezes y. O que a gente está fazendo aqui? A gente tem uma expressão que utiliza exclusivamente variáveis, posso colocar outros valores aqui, e depois que ele calcula, ele armazena na variável x. Então, x recebe x vezes y. Quem é que x recebe? 30. Ok? Então, para finalizar o vídeo, nós vamos mostrar um comando útil para a construção de programas, que é o comando print. A gente viu que se eu colocar aqui o nome de uma variável, ele vai mostrar o resultado. Isso não será útil no futuro. Então, o que é que a gente precisa fazer? Print é escreva na tela para o usuário um valor qualquer. Inclusive, a gente pode colocar print 10. Print x vezes 4. O comando print, ele é extremamente importante para a comunicação do programa com o usuário. O que é que a gente vai fazer? Terminar o nosso vídeo por aqui. E no próximo vídeo a gente vai detalhar um pouco mais os tipos, como é que a gente sabe um tipo, e o comando print, a gente vai falar um pouquinho mais de operações sobre strings, sobre texto. O comando print. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá.